Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a leitura aqui do livro Palavras de Vida Eterna, hoje chegamos no capítulo 10, Vencer o Mal. Para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Para você que é a primeira vez, da mesma forma, muito bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. O propósito aqui do Lições Fraternais é a reflexão através dos livros da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo e a palavra viva de Jesus, através da Bíblia, através do Evangelho, que nos ensina muito, e aí a gente vai fazendo as nossas reflexões. Por isso, Lições Fraternais. É uma dose semanal que a gente toma um pouquinho para refletir, nada com senso crítico, nada com senso no sentido de eu estou certo, você está errado, mas juntos nós vamos refletindo e aprimorando o que podemos aprimorar em nós, o que conseguimos aprimorar em nós. Vamos lá para o capítulo 10, então, do Palavras de Vida Eterna, que ele vai falar o quê? Vencer o mal. E ele começa aqui com uma passagem de Romanos, do capítulo 12, versículo 21, onde ele diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, o apóstolo. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem as nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, surgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar no nosso próprio verbo a desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam o próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Esse é o capítulo 10. Como eu disse, ele faz ali a referência na Bíblia do capítulo 12, Romanos, no versículo 21. Eu ampliei um pouquinho para a gente ter uma referência maior, não para incrementar, não é necessário. Já tem muito o que falar aqui só pela simples frase do Paulo, simples, mas profunda. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Eu peguei do versículo 14, 15, 16, 17 e o 18. Vamos ler juntos, ó. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixe levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A carta de Romanos, aqui ela vai falar do quê? Ela está falando exatamente da vida cristã, né? E a vida cristã, ela vai nos levar ao entendimento do quê? Se você lê o Evangelho, não é só fazer uma adoração ao Evangelho no sentido, nossa, quantas palavras bonitas, quantos ensinamentos belos. Mas, é o que a gente sempre diz, não que sejamos repetitivos, mas nós, na verdade, somos teimosos. O propósito é sempre pegar o Evangelho, o ensinamento de Jesus e colocar no nosso dia a dia, na nossa prática, fazer isso do nosso dia a dia, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, o nosso dia a dia. É a aplicação dos ensinos de Jesus no nosso cotidiano. Esse é o nosso desafio.
E isso é onde a gente mais vai bater na tecla daqui e nas próximas lições, essa nossa dificuldade na execução daquilo que Jesus nos disse, daquilo que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque no nosso cotidiano, você sabe muito bem, assim como eu, inúmeras situações surgem, inúmeras oportunidades da gente executar exatamente aquilo que o Cristo nos ensinou, mas os nossos interesses muitas das vezes prevalecem, fazendo com que abafemos a lição do Mestre e não a cumprimos, né? E, como eu disse, cada oportunidade, cada minuto que surge é uma condição, é uma oportunidade também para que eu faça esse bem, para que eu execute essa palavra de Jesus. E aí eu estava estudando esse tema aqui, eu lembrei que nós estudamos juntos lá naquele livro O Espírito da Verdade, no Religião dos Espíritos, o capítulo 84, Cada Hora. E eu peguei dois trechinhos lá, dois parágrafos lá, que ele diz assim, ó: inteligência trancada, luz no deserto, vida sem ação, enterro lento, filosofia sem bondade, conversa vã, talento oculto, fonte escondida, fé parada, vaso inútil, virtude sem movimento, ninho morto, lição sem obras, museu de ideias. Só a inércia vagueia no mundo como sombra na sombra. Tu, porém, deves caminhar à feição do raio solar, dissipando as trevas. Cada hora podes fazer a dor menos amarga. Cada hora podes fazer a luta mais construtiva. Imensos são os males do mundo. Não os agrave com o desespero. Enormes são as mágoas dos outros. Não as multipliques com o fel da reprovação. Onde estiveres, restaura, conserta, alivia, ampara e desculpa. Olha aqui. Cada hora, cada oportunidade é um momento que a gente tem de fazer prevalecer o ensinamento de Jesus que a gente tanto lê. E aí a gente já sabe, a gente já conhece os ensinos de Jesus. A nossa dificuldade é sempre nessa execução, é sempre colocar ele em prática. Então, vencer o mal. Qual é o mal? Que assola todos nós. A irritabilidade, a impaciência, a intolerância, tudo que a gente sofre no dia a dia, né? A vingança, a vontade, o desejo de justiça pelas próprias mãos, e aí a gente tem a oportunidade de praticar isso através dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia. E, como ele colocou no livro aqui, guerrear com o mal, novamente, eu reafirmo aquilo que comecei bem na nossa conversa inicial aqui, o propósito da nossa conversa aqui não é criticar a religião, falar que o espiritismo é certo, senão é melhor eu parar o programa por aqui, mas é refletirmos. Quantas religiões nós vemos? Tem que expulsar o demônio, tem que expulsar o mal. Perfeito, perfeito, mas imagine você numa situação de revolta e chegasse alguém e te expulsasse, não geraria ainda mais ódio em você? E ao invés disso chegasse e propusesse para você com paciência qual é o teu ódio, qual é a tua revolta, quisesse saber da sua revolta, e você expusesse, eu estou revoltado com isso, eu estou revoltado com aquilo, e com a mansidão da palavra, mas através da atitude de te acolher naquele momento de ira, e de fazendo com que você refletisse acerca da situação, não seria muito melhor do que guerrear com você? Então veja que o ensinamento do Paulo é exatamente isso. É exatamente aquela fala que a gente já leu no Evangelho, que a gente vê aqui na rádio mesmo, às quartas-feiras, no Evangelho no Lar, o ensinamento do Cristo quando ele disse, se desferir um tapa numa face, ofereça outra. E aí a gente fica sempre naquela dúvida, mas eu tenho que ficar apanhando? E não era esse o ensinamento. O ensinamento que ele queria passar para nós era o quê? Se te fizeram mal, faça você o bem. Né? Vença o mal com o bem e não guerreando o mal, não gerando mais dívida perante essa maldade, porque aí eu estou guerreando, eu estou mantendo aquela briga, o único propósito de querer vencer aquele mal, mas muitas das vezes o vencer vai ser usando mais a inteligência do que a força. É isso que Paulo está falando. Então usemos a inteligência através da lucidez das palavras do Cristo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através das nossas atitudes. Então não adianta eu simplesmente criticar aquele que está revoltado, ele é assim mesmo, ele não tem jeito. Talvez nunca foi escutado qual é o motivo da revolta. Eu não estou dizendo que isso seja uma regra para a vida de todos nós,
Mas às vezes o que está faltando para ele é exatamente isso, alguém que ele escute para que ele possa desabafar e alguém fale, mas você já pensou fazer dessa outra maneira? Ou seja, oferecer para ele a outra face para que ele veja um pouco de bondade também. Porque às vezes o que está faltando para ele é ver o outro lado da moeda. Que existe muitas das vezes, mas somos cegados pela vontade da ira, pela vontade da cobiça, pelos nossos interesses, como eu comecei dizendo. Então, essa é a reflexão acerca de hoje. Vença o mal com o bem, e não vencendo o mal com o mal. A gente fala aqui, falo várias vezes, as frases às vezes se tornam repetitivas, mas o interesse é esse, é para que fixe de uma forma fácil e didática, para que naquele momento do dia a dia eu recorde aquilo e faça da melhor maneira possível, como Jesus nos ensinou. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, não adianta eu querer rebater o mal fazendo mais mal ainda. Concorda comigo? Qual a sua reflexão acerca disso? Espero que tenha refletido acerca do tema de hoje. Na semana que vem estamos juntos. Combinado? Agradeço sua companhia e até lá. Tchau, boa semana. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.